Saudações, vou iniciar a apresentação do resumo expandido intitulado Estudo do perfil de empreendedores filiados a associações comerciais no Paraná. Os autores são eu, Taiso Silva, Isabela Martins Rodrigues, Lincoln Tutida e Cristina Hinterland e Silva. Bom, na introdução, nós vamos especificar inicialmente sobre a interveniência das associações comerciais, que são instituições presentes e consolidadas na maioria das cidades paranaenses, e elas atuam diretamente no desenvolvimento da atividade empreendedora. Isso enquanto uma entidade de suporte à classe empresarial, que proporciona uma geração de rede, relacionamento entre eles. Segundo o autor Borges, 2004, alguns empreendedores, inclusive, reconhecem a associação comercial como o principal meio para se estabelecer relações com outros empreendedores ou outras instituições, ou seja, possibilita a interação entre os atores econômicos, que é também enxergado como uma fonte de oportunidade. Então, dentro do contexto das associações comerciais, estudar o perfil empreendedor, ele passa a ter um foco específico, se nós partimos do que é proposto por Sara Sarasvati. Ela, em vez de dividir os empreendedores em indivíduos que são, ou o indivíduo é empreendedor ou não é empreendedor, ela analisa a distribuição do potencial em se tornar empreendedores. Então, se pegar um espectro, onde em uma ponta extrema, alguns indivíduos serão empreendedores, independentemente do contexto em que estiverem inseridos, e no outro extremo, os empreendedores, esses indivíduos não se transformarão em empreendedores em qualquer que seja o contexto, nós vamos perceber, ou a autora percebe e propõe, que a principal parcela consistirá em indivíduos que se tornarão empreendedores sobre determinados contextos e outros não. Então, pensando nessa perspectiva, o objetivo desse estudo foi identificar o perfil de empreendedores inseridos em associações comerciais no Paraná. Quanto à metodologia, foi um recorte transversal, foi coletada em um determinado momento do tempo, sem fazer comparações com outras épocas. Teve uma etapa qualitativa, na qual foram entrevistados pessoalmente um gestor de cada uma das 13 associações comerciais pesquisadas, e entrevistado também, a partir de um roteiro semi-estruturado, um empreendedor filiado a cada uma dessas associações. Com base nessas informações levantadas a partir dessas pesquisas, elaborou-se um questionário, e esse sim foi aplicado junto a 153 respondentes de 3 associações comerciais dentro do Paraná. Foi dada uma amostragem de forma estratificada proporcional, ou seja, ela garante uma representatividade, mesmo sendo um número não muito grande, pelo fato de ela ter uma proporcionalidade entre os estratos, considerando que o conjunto de filiados de cada associação é um extrato. Nos resultados e na discussão, nós começamos a apresentar aqui as características do perfil do empreendedor, começando pela idade. Então, os menores grupos, segundo a faixa etária, são de empreendedores com até 19 anos de idade, que foram 2% dos entrevistados, e com 60 anos ou mais, que foram 8%. Mais da metade, 54% desses empreendedores, de todos os filiados, encontram-se na faixa etária que varia entre 30 e 49 anos, demonstrando um pouco o perfil. O que é interessante? Demonstrar que no contexto das associações comerciais, essa faixa etária, porque começa-se a demonstrar qual o tipo de empreendedor que tem, e a idade importa, pois segundo Louis Jacques Fillion, que é uma de importantes referências da área do empreendedorismo, ele menciona que quanto mais avançada a idade do empreendedor, mais importantes são as influências dos contatos com o meio de negócios, ou da experiência prévia e das atividades de aprendizagem. Por outro lado, quanto mais novo for o empreendedor, maiores serão as influências do ambiente familiar nesse perfil do empreendedor. Quanto ao sexo, mostra que
quase a metade dos respondentes é do sexo feminino, 45%, né, demonstrando a expressão da participação da mulher empreendedora nas associações comerciais, né, caminhando ali para uma igualdade de gênero. Quanto à escolaridade, chegou ao seu resultado que 56,3% dos empreendedores filiados a essas associações comerciais possuem mais de 11 anos de estudo, né? É interessante porque, segundo os dados do Global Entrepreneurship Monitor, né, que é uma entidade que monitora os dados globais sobre empreendedorismo, eles apontam que apenas 14% dos empreendedores estudaram mais de 11 anos. Ou seja, dentro das associações comerciais do Paraná, os empreendedores eles estudaram, tem um número 4 vezes maior do que a média nacional, né, apresentado pelo GEM. Outra característica levantada foi a intensidade com que o empreendedor participa na associação comercial, né? Isso ajuda a demonstrar o quanto ele está inserido ou exposto ao contexto proporcionado por essa associação comercial. A principal fração, ou seja, 44,44% dos respondentes, avalia que a sua participação se dá de forma moderada. Acima desse nível de participação, concentram-se 19,60% dos respondentes, sendo que 13,6% participam de forma intensa e 5,88% muito intensamente. Então, nós podemos analisar de uma forma pormenorizada a partir do próximo slide com a tabela 1. Então, aqui nós temos em quais atividades eles participam, né? Reuniões semanais, reuniões mensais, dentro das associações comerciais, né? Visitas técnicas proporcionadas pelas associações comerciais, jantares, treinamentos, palestras. E verificar como se dá a intensidade da participação em cada um desses eventos. É muito fraca, moderada, intensa, muito intensa, né? Então aqui tem-se uma escala Likert para avaliar essa participação. Então, uma característica que nós conseguimos aferir foi em que eles participam dentro das associações comerciais, né? Então identificou-se que 48% deles participam das palestras, 42% deles participam de treinamentos e 16% deles participam das reuniões mensais. Então, como característica de participação e atuação dentro dessas associações comerciais nas quais eles são afiliados, essas são as 3 principais participações que eles apresentaram no decorrer do estudo. Por outro lado, entre as atividades com menor participação, estão principalmente a representação de entidade junto aos outros órgãos, 3%, reuniões com órgãos de financiamento e visitas técnicas, 5%, e outras atividades que não constam na tabela, 5%. Então, o objetivo geral da pesquisa foi identificar, né, a partir do estudo pormenorizado, as características inerentes dos empreendedores, filiados a associações comerciais, e a pesquisa demonstrou um estudo completo sobre o indivíduo empreendedor e as características dos empreendedores afiliados, atingindo seu objetivo proposto. Permitiu-se uma contribuição à teoria e à prática da administração, né, pois permitiu a ampliação do conhecimento relacionado ao empreendedorismo, trazendo informações precisas sobre o perfil dos empreendedores inseridos nessas associações, e serve de base para os estudos sobre exploração de oportunidades. Claro que há limites da pesquisa, né, pois não se esgota todas as características passíveis em serem analisadas, e como sugestão, pode-se investigar quais são as dificuldades enfrentadas por esses empreendedores com esse perfil, né, enquanto uma característica pessoal, quais dificuldades eles têm, e também uma pesquisa que demonstra uma metodologia de capacitar os empreendedores para lidar com esse tipo de dificuldade. Quanto aos agradecimentos, nós agradecemos à Universidade Estadual do Norte do Paraná, nós agradecemos a Stark Móveis para Escritório de Santo Antônio da Platina pelo patrocínio à fase da entrevista, da pesquisa, de campo também, aos 153 empreendedores respondentes e às associações comerciais de Londrina, Apucarana e Arapongas que abriram suas portas para que essa pesquisa fosse realizada. E as referências. Muito obrigado.